Bueno, hablaron, pidieron para hablar de karma y relaciones. Es una de las áreas más amargas del karma. Y yo estaba pensando en la mañana que hay que entender cómo funciona, ¿no? Nosotros durante 2500 años tuvimos relaciones perfectas. É. 2500 anos sem peleas, sem conflito de ideias, sem confusão, sem discussões, e nem sequer gostos diferentes. Podem pensar em isso? O sea, todo mundo comia o mesmo, todo mundo se vestia parecido. Foram 2500 anos. Pero antes disso, tivemos também a experiência no mundo das almas. Aunque no mundo das almas não temos uma relação, Baba, em algumas moles, por lo menos recuerdo uma, Baba habla del mundo de las almas como si fuera una gran casa, donde está el papá y los hijos. Entonces, probablemente tenemos ahí guardado esa experiencia de una familia perfecta, una familia donde era un padre solo y todos nosotros éramos hermanos, en condición de total igualdad, total similitud, o sea, no había diferencia allá, ¿ok? Lá chegamos à Idade de Ouro e Plata, há inumeráveis diferenças. Há os gêneros, homem e mulher, há a parte de las famílias. Provavelmente na Idade de Ouro e Plata, mirando nosso passado recente, eles viviam todos em famílias, e dentro das famílias viviam em pueblos. Havia diferença, portanto. Havia diferenças em la classe social, e Baba menciona sobre isso. A sociedade da Idade de Ouro, uma sociedade normal, e a classe social com diferenças e todo. Já, pero aún assim havia a perfeição total, e essa perfeição era porque a alma era perfeita. E a outra alma com quem eu tenho relação, minha pareja, meus filhos, meu jefe, vai ver trabalho, já el gobernante, todo eso, pues bueno, será una relación perfecta. O sea, relación perfecta significa que no voy a tomar de la otra persona mucho. Voy a tomar lo necesario y voy a darle lo mismo. O sea, de forma que neutralice la cuenta cara. De manera que cuando yo dejo el cuerpo y la otra persona deja el cuerpo, solo naceremos juntos si los sanskars correspondem, pero se não corresponde, já não nasceremos juntos, já? O sea, pero começa a idade do cobre e aí a coisa é diferente. A partir da idade do cobre e agora na idade de hierro, pior, todos os nascimentos são karma. O sea, eu vou nascer não onde estão mis sanskars, sino onde está minha conta kármica. Essa diferença não deveria existir, porque sanskars são karma. O karma está no alma e na forma de sanskars. Então, digamos, uma pessoa que tem alma de artista, como alguns dizem, não? É uma alma que tem sanskars artísticos e nasce em um lugar de engenheiros, porque lhe toca saldar essas contas kármicas com essas pessoas. ¿Ya? Entonces es algo interesante, es algo para experimentar cómo funciona el karma ahora en la edad de cobre y hierro. Porque el karma es que define con quién voy a nacer, con quién seré amigo, con quién seré enemigo, con quiénes tendré conflicto, quién va a aprovecharse de mí y robarme dinero. E a quem aproveitarei e roubarei dinheiro? A quem vou enganar e quem me enganar? Todo isso será as contas kármicas que nos vão a forçar, talvez use essa expressão, é como se os sanskars te estivessem forçando a ser algo. Não vê
especialmente em crimes passionais, não? Ou seja, de lujuria, não? De pareja. Como el que matou, que maltratou a outra pessoa, disse que não queria hacerlo. Incluso muitas vezes a outra pessoa defende al que la maltratou, não? Que lo maltratou, dizendo, não, não, é uma boa pessoa, é excelente, é fantástico. Porque o karma e sanskar já não são compatíveis. E é isso que cria todo o sofrimento que há, toda a tristeza e toda a angústia. Ou seja, eu vou estar com alguém porque lhe tenho uma deuda e não porque nossos sanskars são compatíveis. Então, como manejar essa situação? Baba dá orientações claras sobre isso. Mas eu creio que uma orientação extra é não te ilusiones com nada. Isso faz muito. Todavia, os Brahmis estão buscando, alguns Brahmis, o príncipe encantado, a bela dormiente. Todavia, estão buscando, sabe, ou seja, a pessoa que te vai satisfazer, que te vai ajudar em los últimos momentos. Ai, vai estar aí contigo, vai sostener-te de tu mano. Não? E não, a coisa não funciona assim. A coisa é por contas kármicas. Então, quantas histórias nós escutamos, não, de gente que eram muito cercanas e justo quando um morreu, o outro estava lejíssimo, do outro lado, já. Então, não vai funcionar, não tenho controle sobre como o karma se vai manifestar realmente. Assim que não devo ter ilusão. Não há amor à primeira vista, não há rechaço à primeira vista. Não há nada como essa pessoa é perfeita para mim, essa pessoa é tão maravilhosa, ou essa pessoa é tão horrível, monstruosa. Não há isso. São puras contas kármicas. E claro, como é uma conta kármica, quando eu estou cerca ou em conexão com essa pessoa, os sanskaras malos dessa pessoa se manifestam. Ou o karma também pode ser positivo, não? Eu conheço muita gente com karma muito positivo. Não? Em Bogotá, há uma irmã que é amiga de Brahma Kumaris, está em estado terminal, não? De câncer. E a dedicação do hijo e do novio, não? Entre os dois, durante um ano, se han estado tornando. Bueno, e a irmã a vezes ajuda também. A irmã, incluso, praticamente saiu de seu negócio para poder ajudar agora. Então, são os três que se quedam turnando para cuidá-la todo o tempo. Então, há almas que têm bom karma a nível de relação. Já, eu não vejo. Há famílias que todos crescem bem, todavia, em plena idade de hierro, todavia, há. Já. Pero não é a tendência. E sempre, como é vikarma, como a característica da idade de hierro, é solo vikarma, solo karma em consciência de corpo. Aunque haja felicidade, haverá tristeza. Quando? Quando haverá tristeza? A família mais feliz do mundo, quando quedará triste? Quando o outro se vai. Já. Quando há morte, essas famílias sofrem mais que outras. Incluso. Já, ou seja, têm um sofrimento tão grande, não sabem nem sequer o que fazer, ou seja, não sabem o que fazer com seu próprio dolor, porque essa pessoa se foi, que harei de minha vida? Já. Isso é horrível, isso é uma conta kármica, isso é vikarma, isso é vikarma. Não só é vikarma, porque ele que está sofrendo hace que o outro que foi e nasceu em outra vida também sofre, porque sua vibração vai chegar a outra alma. Então, não somente eu estou sofrendo porque fulano, fulana morreu. A outra alma que morreu já está em outra vida, já se chama, não sei, Richard, já está em outro país e tal, também está sofrendo, porque eu estou sofrendo. Então, em primeiro lugar, é como há que haver certa desilusão entre os brahmanes. E ter claro que todo há conta kármica. Agora, três coisas que Baba orienta para nós. Primeiro, já não criar contas kármicas em consciência de corpo. Eu não uso a palavra negativo ou positivo, porque você pode criar karma positivo em consciência de corpo, certo?
Um ejemplo, karma positivo en conciencia de cuerpo. Ayudar a otra persona en el momento que la necesita. Eso es un karma positivo, pero es en conciencia de cuerpo. Fue creado en conciencia de cuerpo. O sea, es vikarma. Ahora mismo, hay médicos que están operando por ahí, están ayudando personas. Se hacen conciencia de cuerpo, están creando un karma. Ahí es fácil, se les paga, ¿no? Pero bueno, pero, pero si el médico salva una vida, ¿cómo vas a pagar una vida? Tienes como pagar esa vida. Entonces, sí entiendo, o sea, hay karma negativo en conciencia de cuerpo, que son obvios. Entiende que todos los karmas del mundo son en conciencia. O sea, todos los karmas del mundo van a generar vikarma. E vikarma é basicamente crédito e deuda. Então, se eu ajudo uma pessoa, é positivo. Mas se lo hago em consciência de corpo, porque é um pobrecito aí, miserável, já, ou mira como está sofrendo, ai que dolor, mira o que passou com essa pessoa. Então, o que vai passar? Vou criar uma deuda. Significa que um dia essa alma me vai ter que ajudar. Ou seja, que eu vou ter que estar mal, tão mal como essa alma estava agora. Então, não é bom. Você entende? Você não é bom. De hecho, aqui em Colômbia passou, não houve uma alma que quedou muito enferma e várias almas sentiram misericórdia por essa alma, mas havia uma que quedou perturbadíssima com a enfermidade dessa pessoa. E eu he visto com meus próprios olhos o saldo kármico que ela está experimentando, sim? Porque ela tratou de ajudar essa pessoa, mas era obviamente desde a consciência de corpo, não é a consciência de alma. Ahora, ¿puedo hacer karma, acciones negativas en conciencia de alma? Así, sí. Bueno, Baba habla que si estás en una pura conciencia de alma, No. que es prácticamente imposible, ¿ya? Y Baba a veces usa la expresión de que ese es el estado final que experimentarás. Bueno, nada de malo va a pasar. Pero hay una conciencia de alma que es la que tenemos nosotros, que es la normal. Entonces, otro día alguien preguntaba, ¿no? Hacía esa pregunta, una pregunta medio chistosa, fue acá, de que si nosotros hablamos a otra persona para comprar algo y decimos a esa persona, eso va a durar 10 años, súper bueno, pero viene la destrucción. Entonces, es como si hubiésemos mentido, ¿no? Ou um exemplo de ação mala, Baba Blue, não hace muito, não? De um polícia. Se algum Brahmin entra a Brahma Kumaris, polícia, le toca hacer lo que pues, os polícias fazem. ¿Okay? ¿Ya? Pero hay una ley, hay un marco de referencia, tienen que hacer lo que los policías hacen. Entonces, se hacen conciencia de alma, Baba decía, la otra persona va a confesar o va a decir. Então, a consciência de alma vai ter um impacto, de forma que a ação negativa não se torne tão negativa. Mas há uma área em que muitos estamos em consciência de alma, mas, de novo, não la pura, la super consciência de alma. Tem uma consciência de alma aí, que muitos de nós cometimos. Por exemplo, vamos a um lugar, a casa de um parente, e nos prepararam a comida que mais nos gostava. E agora nos toca dizer que não comemos. Então, causamos tristeza a essa pessoa. Já? Ou seja, a vezes porque estávamos seguindo os sistemas de Baba, os princípios de Baba, hemos causado tristeza. Minha experiência é que se realmente estás em consciência de alma, não é que a outra pessoa vai entender e vai haver um pouco de tristeza igual, mas a outra pessoa vai respeitar. Ou vai entender e estar de acordo. Vai entender que, bueno, essa é tu vida. Não me gusta, pero es tu vida. Es tu derecho, de hecho, pensar así, hacer así. Entonces, es muy interesante cómo funciona la conciencia de cuerpo y conciencia de alma.
Porque em las relações, essa é a parte que eu tenho que trabalhar. E essa é a primeira orientação de Baba. Mirar o outro como alma. O sea, ni siquiera ver el género. Pensar en la otra persona es un punto de luz acá. Yo también soy un punto de luz. Me tiene que pagar. Me tiene que hacer lo que tengo que hacer. O sea, estamos en una relación. Esa persona tiene que cumplir su parte. Ok, eso hay que cumplir. Pero yo miro en conciencia de alma y ahí es diferente. La vibración será distinta. No voy a sentir mal-estar por la persona. Não vai sentir algo malo. E Baba incluso habla de outros tipos de consciência que podem servir. Baba dizia em alguma mulher, se alguém realmente te está molestando, recuerda que tu eres um ancestro. O sea, eres alguém já muito sábio, ancestro. Me corrigiu o espanhol, es que em Colômbia habló mal ancestro, em realidade, bom espanhol é ancestro. Então, me corrigiu. Bueno, entonces muy sabio, ¿no? Entonces Baba decía, un ancestro, un patriarca, no se molesta si los niños están corriendo por ahí o haciendo travesuras. De hecho, el trabajo es de los papás cuidar de ellos, ¿no? El ancestro normalmente no se va a molestar. Le da un dulce, incluso. Es un premio por la travesura. Es lo peor que hay. O sea, una de las peores pesadillas de los papás es cuando la abuela va y consiente a los niños. Porque depois, pues, eles vão e dizem, pero a abuela deixa ser. El abuelo nos deja. Então, ¿Cómo no afectarse? como não afetar-se? Então, Baba dá essa outra mentalidade, essa outra perspectiva, ver como uma alma, ver, eu sou ancestro, esse aqui é como um niñito travieso, não devo molestar-me. Ou incluso, se é difícil ver o outro como uma alma, por alguma razão, a vezes o karma é muito profundo. Então, Baba dizia, ok, vê a la outra pessoa como se fosse uma diosa. O sea, nadie vai sentir atração por uma diosa. De hecho, as diosas na Índia te dão medo mais que atração. Sales correndo mais que te sientes atraído. Já. E alguém complementava, um senhor complementava. Então, vê o irmão, o homem, como Hanuman. ¿Sí? O sea, Hanuman como esse ser que está, é um devoto, é entregado. Há uma história, a única santa do hinduísmo que eu conozca, se me olvidou o nome dela, é uma mulher que parece que foi muito especial do siglo, começo do siglo passado. Era casada. Então, cada vez que o marido queria algo de contato íntimo com ela, ele tinha uma visão e veia, creio que era Kali. Então, se assustava, sim. Então, ela logrou manter, apenas ela teve realização, ela manteve a pureza toda a vida. Creio que morreu jovem, porque seu retrato sempre é jovem, não? Pero, primeiro é isso, há que estimular minha mente a ver a outra relação como Baba la veria, como alguém que vai mais allá de tudo. Segunda orientação de Baba. Então, para não criar karma, eu vou generando isso. Segundo, para não criar karma também, devo também tomar algumas medidas físicas. O sea, não é só algo espiritual. Ok? Isso passou em Brasil. Uma pareja, se tornaram brahmins, se tornaram célibes, os dois. Pero o marido, então, buscou outra mulher. Então, e quando já se separou dela, ela também deve haver buscado algum homem, e aí fez normal. ¿Ya? Entonces, la segunda orientación de Baba es que las ruedas tienen que ir juntas. O sea, uno debe apoyar al otro en su esfuerzo espiritual. Porque si hay un desfase entre los dos demasiado grande, siempre va a haber desfase, no somos iguales, pero principalmente en una pareja, si hay un desfase, el que está desfasado hacia abajo va a buscar por otro lado algún complemento. ¿Ya?
E isso ha passado em várias, como o exemplo de Brasil, que isso foi bem estranho. Eu conheci a pareja, conheci os dois e tal, eles foram a Madubana e todo. Então, sim, hay que tomar esse cuidado, não estar pendente da outra pareja. Cuidar-se sem apegar-se, pelo se uno deve estar atento à outra alma. Essa alma ha ido ao amor, e essa alma está sendo serviço também. Essa alma está contenta em seu rol, não? Principalmente na Índia, as parejas têm roles muito específicos. O marido faz uma coisa, a esposa faz outra. E realmente não saem desses roles. E pode suceder que haja envidia. Ai, bom. Vas aí? Então, pode suceder que, por exemplo, uma pessoa não, pois, não esteja bem, não? E a outra nem sequer se dê conta. E algum dia se cansa desse rol, se cansa de los roles, já? Na cultura da Índia é mais fácil, porque eles entendem. É o caso de Shivani, não? É clássico, não? Agora comentava, não sei quem falava, não? De que Shivani acabou de... Ah, Charlie é muito cercano a ele. Então, Charlie dizia que a hora quando ela foi à Austrália, trajo sua esposa. Então, primeira vez que o esposo também participa. E o esposo foram de turismo também um pouquinho, por Austrália. Pero ele tem um rol stories. Então, basicamente, o esposo é o sócio capitalista, um pouquinho. Pero cada um tem fim. Pero em Ocidente não é assim. Em Ocidente, aí, especialmente as parejas modernas, já a esposa não cozinha, o marido tampouco, não compra de fora, pero bueno. O sea, pero já as parejas modernas, a esposa já não cumpre com as coisas tradicionais, não, as coisas. E o marido tampouco cumpre com as coisas tradicionais, nenhum dos dois, assim, que estão totalmente sueltos aí, meio no aire, os hijos terminam falando com quem não se molestará menos, quem se molestará menos com o erro, com a travessura. Então, aí em Ocidente é um pouco mais complicado. Então, é bom ter diálogos, conversar, estudar juntos espiritualmente. Não? Já viu as parejas ocidentais, ou hermanos brahmins ocidentais que han seguido muito em guiar. São almas que han estado conversando, han estado charlando, han estado compartilhando coisas. Aqui em Colômbia há dessas almas, e é um bom exemplo. E a terceira e última coisa é convertir o karma em serviço. Ou seja, se eu tenho um karma com a outra alma, tenho esse karma. Essa conta está. Ou seja, aparentemente não há nada que fazer. Pero lo que sí puedo hacer es transformar esa cuenta kármica en una oportunidad de servicio. O sea, el caso de Shiva mesmo, ¿no? Imagina si ella tuviese ese marido, pero el marido fuera alguien malo, alguien que no le gusta Brahma Kumaris, o le gusta, pero no coopera con Shivani, comienza a decir, no, ¿cómo así que tú te vas a viajar de nuevo? ¿Cómo así tienes que quedarte acá? No puedes ir. Então, há que tornar isso um serviço, tá? Ou seja, essa alma tem que experimentar benefício. E essa, de hecho, é a melhor solução. Sempre que há um saldo kármico com outra alma, por lo menos assim eu fui treinado, digamos, desde o começo de guiar. Eu fui treinado a não pensar que há uma conta kármica com alguém mais, senão pensar que é um serviço pendente. Então, os dois temos que servir de alguma maneira. Os dois temos que fazer algo. Porque um problema da conta kármica interpersonal é que não tem solução. Ou seja, digamos, se eu tenho um problema de saúde físico, é meu karma.
com meu cuerpo. E, por lo tanto, de uma certa maneira, eu tenho como resolver, tenho como manejá-lo. Incluso se é uma enfermidade que não se ha manifestado, eu posso incluso queimar, para que nem sequer essa enfermidade apareça. ¿Ya? Pero com outra alma não puedo, porque aunque eu solucionar a mi lado, queda pendente el outro lado. E a coisa pode ser rara se não há um trabalho de servir, não? Há uma alma que é bem interessante, é uma alma que ele abre. É uma alma que, antes de eu chegar a Colômbia, pero ele vivia em Suacha, não? Que é bem lejos, é fora de Bogotá. Então, quando eu cheguei, ele já não aparecia. Era muito difícil que aparecesse. Eventualmente se mudou aos Estados Unidos, como tinha um passaporte europeu, aproveitou. Você foi aos Estados Unidos e nunca mais voltou. O interessante é que se eu o vi por aí 6 vezes, foi muito. Eu não o vi mais de 6 vezes, mientras ele estava em Colômbia e eu também. E um dia ele começa a falar comigo. Era a época do Skype todavia. Recorda do Skype? Sim, vai. ¿Cuál es que? Então, todavia me falava por Skype. E aí eu comecei a notar que ele falava comigo, mas eu não o conhecia, eu não sabia quem era realmente. Sabia de nome, conhecia sua cara, está aí. E eventualmente se quedou enojadíssimo que eu não correspondia ao que ele falava comigo. Eventualmente, quando fui a Piscina de uma vez, sua esposa estava aí servindo a bola, se casou e tudo. E a esposa quedou, creio que 2 meses em Piscina, ajudando ela. Ela ajudou muito. Ela colocou textos em espanhol em todas partes para ajudar os hispanos. E tudo. Então, ela dizia, um dia falou comigo, não? E digo, oi, Camilo, não, essa pessoa está muito bravo contigo, por que não hablas com ele e tal? Eu he hablado com ele. Aí começamos a conversar e eu digo, pero es que ele habla que tu eres o melhor amigo que ele tem acá em Colômbia. Aí, então eu disse, não, e eu lhe expliquei isso, que se eu lo vi 6 vezes foi muito, ou seja, não daria nem sequer a possibilidade. Então ela disse, aí entendeu, o que passa é que ele havia tido uma caída. Então, com a caída, seu cérebro quedou meio enredado. E desde quando eu fui à cidade onde ele vive, em Estados Unidos, ele vinha na munição, assim, todos colocados. Mas já sabia, a esposa já lhe havia explicado, mas provavelmente demora, né? Provavelmente demora para que entenda a realidade. Agora está vindo ao retiro, mas já estava mais calmadito, já não pensava no mesmo, já, ou seja, já estava mais tranquilo. E por quê? Porque eu pensava depois, ele escutou várias mulheres já. Ele não frequenta os centros allá, ele frequenta o centro principal de Bishop virtualmente. Já leva por aí 2 anos frequentando. Então, claro, já houve serviço, entende? Então, já o serviço foi cambiando essa parte. Já. Pero eu pensava, que raro é, não? Imagina que tu, uma pareja, não? Imagina uma pareja, de repente, uno despierta e já não sabe quem é a outra pessoa, já não o conhece. Ou todo o contrário, não? É como duro, como complicado. Então, o serviço é a melhor opção. Sirve lá. Especialmente se sientes que o alma e tu têm um problema muito sério, sirve muito. De pronto não poderás falar, de pronto não poderás nem sequer aparecer delante da pessoa, mas podes mandar buenos desejos, sentimentos puros, e pode que demore, mas um dia essa alma vai cambiar com relação. Espero que isso ajude a manejo kármico de, de todo isso. Kármico. Está difícil, está sofrendo a inteligência artificial. Não la deixemos sofrer. Bueno, Shanti, isso era. Agora, então, vamos a meditar. E, bueno, se alguém quer ver este livro, aqui estará. Aqui
podem echar uma mirada. Vamos a meditar. सांसों के सरगम में सजते स्नेह भरे ये सांस Shanti, tchau, tchau. Hoy por la noche hay taller de líderes, se conoce algum líder. Ayer foi bueno, ayer havia um grupo pequeno, pero eu já dizia, o maior número de estrangeiros que temos servido. Havia 3 estrangeiras. Então, foi bonito, foi muito especial. E bueno, el domingo também é la charla. Aí retiro, domingo e lunes, e por la tarde charla para que vocês avisem. Bom, gente, todos nós vamos em 5, 4, 3, 2, 1. Bye.